Olá pessoal, seja bem-vindo ao segundo MV Informa com Dilson Vaz. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre holdings. Nós temos constituído várias holdings aí durante algum tempo e então hoje eu vou passar para vocês aqui algumas situações, parte legal, legislação, como fazer, de que forma fazer. Então nós temos hoje 3 tipos de holding. Tá? Holding pura. O objeto social é restrito à participação de capital de outras empresas. Holding mista. Participação no capital social de empresas, mais exercício de outras atividades operacionais, administração de bens imóveis próprios, gestão administrativa e financeira, locação de mão de obra, consultoria, gerenciamento, logística, etc. A holding patrimonial constitui para agregar e concentrar bens móveis, imóveis, ativos financeiros, administrando e gerenciando os respectivos ganhos com mais eficiência tributária, além de facilitar a sucessão patrimonial. O que hoje nós temos utilizado bastante é a holding patrimonial, que é a procura hoje de realmente de deixar ajustado entre as famílias a holding patrimonial. Destino das holdings: participação de controles societários, segregação entre as atividades operacionais e patrimônios, administração de bens imóveis próprios, planejamento sucessório, minimização de gestão de conflitos familiares, proteção e perenidade patrimonial e eficiência tributária. As vantagens e aspectos administrativos é facilitar a administração do grupo empresarial no caso da holding pura. Atuar como procurador de todas as empresas do grupo empresarial junto aos órgãos governo e instituição financeira. Otimização de atuação e estratégia do grupo empresarial, consolidação de desvantagem competitiva. Exemplo, marketing de mercados. Prestar serviços centralizados a empresas do grupo, atua neste caso como embrião de uma administradora corporativa. Vantagens econômicas e financeiras. Facilita o ingresso de investidores no grupo. Maior poder de negociação na obtenção de recursos financeiros e dos negócios com terceiros. Custo menos pela possibilidade de melhor interação das atividades operacionais entre as empresas controladas. Isolamento das dívidas dos controladas, expansão dos negócios rentáveis. Maior eficiência na administração do portfólio de investimento do grupo empresarial. Vantagens societárias e tributárias. Agir como acionista, cotista principal das empresas afiliadas, controlada tendo a gestão global do seu negócio. Resguardar o interesse do seu acionista, cotista através da interação em várias empresas e negócios. Planejamento sucessório e patrimonial. Otimização do planejamento fiscal e tributário. Concentração e isolamento dos possíveis conflitos familiares e societários, inclusive dentro da holding, não afetando a atividade operacional da controlada. Tipos ideal: limitada versus SA. Sociedade limitada. Quais são os prós de uma sociedade limitada? Constituição simplificada, inigibilidade do laudo e avaliação dos bens integralizados, a inigibilidade do depósito de percentual do capital social, restrição e livre transmissão de cotas de terceiro, a proteção, inigibilidade da distribuição de lucros e inigibilidade da publicação de balanço. Contras: maior visibilidade dos cotistas, necessidade da alteração contratual das cessões de cotas, poder de voto e direito essencial. Os contras aqui, a maioria das visibilidades dos cotistas, que hoje se consegue, junto à junta comercial, tirar uma certidão e você verifica quem são os sócios hoje da limitada sem necessidade de procuração. Tipo de sociedade: a sociedade anônima, por exemplo. Quais são os prós da sociedade anônima? Menor visibilidade dos acionistas. Não aparece isso perante as certidões. Maior facilidade na cessão de ações. Desnecessário arquivar as cessões de ações. Possibilidade de concentração de poder de voto de liberação de determinados herdeiros e ações ordinárias versus preferenciais. Quais são os contras aí na sociedade anônima? Obrigatoriedade de laudo de avaliação dos bens integralizados. A necessidade de todos os bens que forem entrar dentro da empresa, a integralização de capital de bens imóveis, a avaliar e verificar qual o valor de mercado. Obrigatoriedade de depósito percentual de capital social.
apuração de haveres pelo valor patrimonial como regra, obrigatoriedade de pagamento de dividendos mínimos, obrigatoriedade de publicação de balanço. Então hoje o pessoal procura mesmo abrir a limitada, pelas facilidades. A holding limitada, a constituição inicial, consulta de viabilidade, empresa fácil Paraná. Elaboração do contrato, regras específicas, perfil familiar. Montamos o contrato, verificamos as cláusulas específicas, podemos ali colocar aquilo que o patriarca ou matriarca queira realmente travar dentro da próprio contrato. Definição do objeto social, participação societária, administração dos bens imóveis próprios, registro perante a junta comercial, legislação dos demais órgãos, Prefeitura Municipal e Secretaria da Receita Federal. A integralização, a transferência dos bens imóveis para a holding. Organizar e analisar as matrículas imobiliárias, ônus e restrições. Conferência dos bens, requerimento perante ao CRI, bem integralizados. Alteração societária subsequente do contrato social, transferência das cotas aos herdeiros, reserva de usufruto vitalício. A gente sempre orienta que faça essa reserva de usufruto vitalício para que sempre os bens fiquem sempre à disposição do patriarca ou do matriarca. Inserção das regras específicas das cláusulas de restrições do usufruto. Herdeiro passa a ser sócio da holding no próprio proprietário das cotas. E o administrador pode ser decisão do cargo do doador. Doador que vai proteger e colocar quem ele realmente quer que seja o administrador. A realização do capital com bens imóveis. Na Lei 8934 de 94, o contrato social descrevendo a integralização substitui para fins legais a escritura pública na transmissão de imóveis para a holding. Artigo 64 diz que a certidão dos atos de constituição e alteração das sociedades mercantis passa pela junta comercial em que forem arquivadas e serão documento hábil para transferência por transcrição no registro público competente dos bens em que o subscrito tiver contribuído para a formação do capital social. Então, não há necessidade e obrigatoriedade de passar pelo cartório e fazer a escritura. O próprio contrato ele tem o poder e ele vai estar descrito e só não há necessidade de a gente passar. Simplesmente vai fazer o registro do imóvel. Assim, a título apto do registro da certidão no ato passado pela junta comercial é uma das vias originais do próprio instrumento ou alteração gradual. Principais cláusulas que a gente indica para colocar e deixar isso por escrito já é a administração e o poder de controle da sociedade. A administração pode ser de voto restrito ao patriarca, doadores, com o usufrutuário das cotas, manter para si o direito de exercer a faculdade social, voto e mais frutos econômicos. Enquanto ele estiver vivo, o patriarca ou matriarca, eles vão estar definindo para quem e quanto e quais são os valores e o voto sempre deles. Administração conjunta pelos herdeiros, minimização de conflitos, indução da posição unânime, poder de veto dos sócios minoritários. A decisão da rotina da sociedade pode ser compartilhada entre os herdeiros, administradores, permanecendo a deliberação social em poder do patriarca, usufrutuário das cotas. Principais cláusulas também, proteção contra o relacionamento conjugal mal sucedido, isso é muito importante. Em caso de eventual separação judicial, o divórcio de qualquer sócio, fica vedada a entrada do sócio, do ex ou da sócia, do ex-cônjuge da sociedade, divorciando independente do regime de bens. O direito da meação será apurado e pago em espécie de forma parcelada, para não prejudicar a continuidade da sociedade. Essa situação aqui é importantíssima, caso houver uma separação dentro da família, aí dentro dessa cláusula a gente consegue realmente blindar. Cláusula vedada de entrada de sócios indesejado. A imposição da deliberação unânime para a entrada de terceiros, exercício de direito de preferência na aquisição das cotas e a liquidação do pagamento das cotas do sócio que se retira. Não deixar entrar, principalmente na sociedade da holding familiar, outras pessoas, somente a família, deixar uma cláusula já definida para isso. Acordo do cotista, previsão legal também previsto no artigo 118 da LSA, pode regular compra e venda de ações, preferência na aquisição, exercício de direito de voto e poder de controle. Outras matérias interindividuais nos acionistas.
administração e alienação da sociedade, planejamento, doação das ações com reserva usufruto e cláusula restritiva. Essa cláusula restritiva é que vem acontecer o falecimento de um dos herdeiros, caso já tenha passado o usufruto, a gente colocando essa cláusula, ela retorna para o patriarca e o matriarca. Acordo dos cotistas, regras específicas. Cláusulas especiais determinada de extinção, fruição e divisão dos bens ativos e administração póstuma da holding. Pode ser elaborado de acordo com o cotista disciplinado o direito de uso das imóveis pelos herdeiros, enquanto o patriarca estiver vivo. Definir previamente em vida pelo patriarca, em conjunto com os herdeiros, da divisão e destinação dos bens imóveis na sociedade no caso de seu falecimento. Pode ser definido, inclusive, com quem, para quem, quais imóveis dentro da família ficaria de posse. Indicação pelo patriarca em vida, quais herdeiros terão poder de administração e deliberação de votos. A holding, após seu falecimento, a cessão de usufruto das cotas. O patriarca também tem essas condições de estar já deixando isso dentro e definido do próprio contrato. Indicação dos herdeiros que não terá poder de administração e decisão apenas dos frutos econômicos. Também a situação de família, de pessoas que não têm condições de administrar a empresa, daí define um deles que seja o administrador e esse outro vai só estar recebendo os frutos econômicos da empresa e não a parte administrativa e de responsabilidade. Os aspectos tributários agora, o que nós teremos aqui, falando hoje, isso aqui em nível Paraná, a doação de bens e direitos aqui é 4%. Cada estado tem a sua alíquota de TCMD, que a instituição e extinção de usufruto pode ser pago meio, paga metade, 2%, e depois na extinção os outros 2%. Na transmissão causa mortes. O TBI, cada município também tem o seu. Curitiba hoje está em 2,7% pelo valor venal. Hoje está tendo até uma reavaliação da prefeitura para cálculos de ITBI, transmissão onerosa dos bens imóveis em vida. Existe a imunidade do ITBI, que é uma discussão aqui bastante, e hoje em Curitiba acontece muito, é a realização do capital de sócio imóvel, verificando a preponderância da receita. Então, se abrir um administrador de bens próprios, dificilmente vai conseguir essa imunidade. Hoje, não, aqui em Curitiba, vou te dizer que é impossível conseguir essa imunidade, porque pela própria atividade. Existem daí algumas discussões aí, ainda tramitando, mas infelizmente não temos uma notícia de que teve a imunidade para esses fins. Imposto de renda, pessoa física, imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social, PIS e COFINS, no inventário vocês têm um custo de 15%. Na venda do imóvel no ativo não circulante, a gente vai ter um ganho de 34%. Então aqui o exemplo, tá, das vantagens do aspecto tributário, até de estar hoje formulando dessa forma, que se caso for fazer o inventário, nós temos uma tributação de 15% do valor declarado do patrimônio para transferência para os herdeiros. Na venda do imóvel, numa pessoa jurídica, nós temos uma tributação de 34% de IR e contribuição social. Na venda do imóvel, do ativo circulante, não apura ganho de capital. Paga de 6 até 6,73% do valor de venda, entre IR, contribuição social, PIS e COFINS. Aqui já começa uma vantagem daí da holding, que caso você esteja com os bens já todo transferido para a empresa, venha vender algum imóvel, você já tem uma tributação aqui bem menor, que é 6,73%, que a venda não seria do próprio ganho, não haveria ganho de capital. Tá? Então aí a gente já começa assim com algumas vantagens de realmente constituir a holding, não até para a sucessão, mas até para a própria tributação, aí, que é a redução que teríamos na carga tributária. Um exemplo aqui, vamos fazer um exemplozinho aqui rapidamente, né, no valor que tenha de aluguel de 20 mil reais, para vocês verem a vantagem. 20 mil você recebendo na pessoa física, você vai ter uma carga tributária de 27,5%, tá, na tabela, e vai pagar um imposto sobre 20 mil de 5.500. Se você, esse mesmo imóvel, você transferir para uma holding familiar ou até para um administrador de bens próprios, tá, você já vai ter uma economia tributária. Você vai pagar 11,33%
Então, sobre esse mesmo R$20.000 que você pagaria na pessoa física 5.500, você vai pagar na pessoa jurídica R$2.266. Então, aqui já tem uma economia mensal aqui de R$2.266 dessa carga tributária, que dá uma economia aí, em 5 anos, você tem uma economia no total de R$195.000, só nessa transição. Tá? A flexibilidade patrimonial, tá? A integralizações, nós temos aqui alguns exemplos, tem aqui o aumento de capital social, pode ser retorno via juros de capital próprio com a redução de capital social. Aquisição de imóveis, aumento de capital social e retorno via distribuição de lucro operacional, exemplo, alocação. Então você recebe na pessoa jurídica, tributa, aquele exemplo que a gente comentou agora, que é os R$20.000, tributa, paga aqueles impostos e faz a distribuição de lucro para pessoa física sem a tributar. Não vai pagar mais nada sobre esse imposto na pessoa, recebimento da pessoa jurídica com a distribuição de lucro, por enquanto. A alienação de bens imóveis, a redução do capital social, devolução do bem ao sócio, se houver, capitalizou, integralizou o imóvel na empresa, retorna para a pessoa física, vai ter 15%, sendo um prazo maior que 90 dias. Não deu certo, não quer extinguir a holding, vai retornar, vai pagar 15% sobre o ganho de capital voltando para a pessoa física. Venda direta pela holding, administrador de bens próprios, você tiver ela hoje no ativo circulante, nós vamos ter uma tributação de 34% sobre o ganho de capital. Flexibilidade patrimonial. A integralizações no capital social da empresa, existe o retorno via juros de capital próprio ou redução de capital social. A aquisição de novos imóveis aumenta o capital social, retorno via distribuição de lucro. Alienação de bens, houve a redução de capital, retirada do imóvel do capital social, a devolução for no prazo menor que 90 dias, não tem tributação. Acima de 90 dias, você tem um ganho de capital de 15%. Venda direta pela holding, administradora dos bens próprios, nós temos dois exemplos. Se tiver no ativo circulante, nós vamos pagar 34% de imposto de renda e mais contribuição social sobre o ganho de capital. Então, aí é uma empresa normal, tem o seu ativo circulante, esses imóveis estão dentro desse ativo, nós temos que apurar o ganho de capital, quer dizer, é mais caro que pessoa física, de pagar 15%, nós vamos pagar 34% de IR mais contribuição. Agora, se ela estiver no ativo circulante, que é um administrador de bens próprios, compra e venda de imóveis, nós vamos pagar até 6,73% de 5,7% de imposto de renda, PIS/COFINS e a contribuição, a 6,73% se houver ganho adicional de imposto de renda, aí, sem apurar o ganho de capital, é sobre o valor total da venda do imóvel. Então, é também uma boa de uma economia tributária. Existem daí as situações aqui do planejamento sucessório, que é o que nosso tema e o que hoje está bastante relevante. A doação das cotas conserva o usufruto, cláusula restritiva, inalienabilidade, impede a alienação de bens, cotas recebidas em doação. Incomunicabilidade, os bens doados não se comunicam com o patrimônio do cônjuge, independente do regime de casamento. Impenhorabilidade, impede a penhora do bem doado. Reversão, se o doador sobreviver ao donatário, aos bens doados, volta ao patrimônio do doador. Conversão de usufruto, o doador sobrevivente permanece com 100% do usufruto das cotas quando o falecimento do seu cônjuge. Essas são as cláusulas principais que eu digo no planejamento sucessório. Essa cláusula de usufruto, doador sobrevivente aqui, caso venha a falecer o doador, automaticamente ele passa para o cônjuge. Então, nunca os patriarca ou matriarca ficam dependendo dos filhos do faturamento da empresa. Ok? Então, hoje, se você fizer considerar aqui uma holding versus inventário e um patrimônio, exemplo aí de 25 milhões, tá? Nós temos um custo de inventário em torno de 15%, que seria aqui o TCMD, por exemplo, aqui do Paraná, que daria R$1 milhão. Honorários aí em torno de uns 10% no advocatício, dá uns R$2.500. Custas judiciais, mais em torno de 1%, R$250 mil. Mais a economia que teria de imposto de renda de R$195 mil. Então, uma holding teria uma economia aí estimada de uns 4 milhões aproximadamente. Ok, pessoal?
Então, essa é hoje algumas novidades aí, inclusive que o pessoal tem utilizado bastante. Nós estamos tendo uma boa procura e temos constituído bastante, são realmente a vantagens, né? Principalmente no tributário, no mês a mês, aquelas pessoal que tem bastante imóveis alocado na pessoa física, queira montar a sua holding, começa com administrador de bens próprios e depois ao futuro transforma em uma patrimonial e a sucessão subsequente. Ok? Muito obrigado, um grande abraço.